Toma é um daqueles filmes que enganam deliberadamente o espectador ao se apresentar como uma comédia de situações, quase episódica, sustentada por diálogos rápidos e personagens excêntricos, mas que, à medida que avança, revela uma arquitetura narrativa muito mais calculada, onde o humor funciona como fachada para uma análise incisiva sobre poder, conveniência e adaptação moral. E é justamente nessa camada menos visível que o título Cada Qual Tem Seu Preço encontra seu sentido mais completo. O filme não se limita a provocar risos, ele constrói um ambiente onde o riso surge como mecanismo de sobrevivência, uma ferramenta social usada para suavizar tensões, mascarar conflitos e legitimar hierarquias que raramente são assumidas de forma explícita, e essa escolha transforma cada cena em algo maior do que parece à primeira vista. Desde o início, a narrativa estabelece uma dinâmica em que ninguém está completamente confortável em sua posição, ainda que finja estar, e essa instabilidade permanente é o motor real da comédia, porque o humor nasce do esforço contínuo dos personagens para se manterem relevantes, aceitos ou no controle, mesmo quando precisam contrariar seus próprios valores. A análise atenta das cenas revela que quase todas as situações cômicas envolvem algum tipo de troca implícita, favores disfarçados de gentileza, silêncios comprados com ironia, concordâncias forçadas embaladas em piadas, e esse sistema de trocas cria uma rede complexa de dependências que sustenta o grupo retratado no filme. O espectador ri, mas logo percebe que o riso tem um custo. Alguém sempre sai ligeiramente diminuído, mesmo que isso não seja imediatamente visível. O grande mérito de Toma está na recusa em oferecer personagens moralmente estáveis, porque todos se ajustam conforme a pressão aumenta, e essa fluidez ética é apresentada não como falha de caráter isolada, mas como resposta a um ambiente que recompensa a adaptação e pune a rigidez. Ao longo do filme, torna-se evidente que quem se recusa a negociar acaba marginalizado, enquanto quem aceita pagar pequenos preços cotidianos mantém seu lugar, ainda que isso implique um desgaste interno contínuo. Essa lógica é apresentada com humor, mas o efeito é profundamente crítico, porque expõe uma verdade desconfortável sobre a vida em sociedade, a de que muitas vezes sobreviver socialmente exige abdicar de coerência plena. Comparado a outras comédias que exploram o convívio humano, Toma se diferencia por sua honestidade em relação às consequências dessas concessões, pois não oferece a ilusão de que tudo pode ser resolvido com uma conversa franca ou um gesto final de união. Pelo contrário, o filme sugere que a convivência é feita de ajustes imperfeitos, equilíbrios frágeis e decisões que raramente satisfazem a todos, e essa abordagem o aproxima mais de uma sátira social do que de uma comédia tradicional de reconciliação. O humor, aqui, não serve para apagar conflitos, mas para torná-los suportáveis, criando uma camada de leveza que permite ao espectador encarar verdades que, apresentadas de forma direta, talvez fossem rejeitadas. Cena após cena, percebe-se como o filme utiliza o tempo e o espaço para reforçar sua tese central. Ambientes compartilhados se tornam arenas simbólicas, onde gestos mínimos ganham peso exagerado, e a proximidade física intensifica a necessidade de negociação constante. O uso do diálogo rápido, muitas vezes interrompido ou sobreposto, cria a sensação de que ninguém escuta completamente ninguém, porque todos estão ocupados demais protegendo suas próprias posições, e essa fragmentação da comunicação é um dos comentários mais sutis e eficazes do filme sobre a dificuldade de honestidade em contextos coletivos. Há também um forte elemento de identificação pessoal que torna Toma especialmente eficaz, porque suas situações remetem a experiências comuns, reuniões onde o humor encobre disputas, famílias que evitam temas sensíveis com piadas recorrentes, grupos de trabalho onde a ironia substitui o confronto direto, e essa familiaridade faz com que o espectador se reconheça nos personagens, mesmo quando não gostaria. O filme não acusa, mas espelha, e esse espelhamento é talvez seu gesto mais incisivo, porque obriga quem assiste a refletir sobre seus próprios preços pagos em silêncio, suas concessões justificadas e seus limites negociáveis. Narrativamente, Toma mantém uma coerência admirável, evitando excessos dramáticos e recusando soluções fáceis, o que contribui para a sensação de que estamos diante de um recorte da vida real, e não de uma fábula moral. O final, longe de oferecer encerramento definitivo, reforça a ideia de continuidade. Os conflitos não desaparecem, apenas se reorganizam, e essa escolha reafirma a tese central de que o preço nunca é pago uma única vez, ele é cobrado continuamente, em parcelas emocionais, sociais e simbólicas. Em última instância, Cada Qual Tem Seu Preço se impõe como uma leitura madura de Toma, revelando que por trás de sua superfície cômica existe uma reflexão profunda sobre pertencimento, poder e adaptação, e que o riso, longe de ser apenas entretenimento, funciona como uma moeda de troca num sistema onde ninguém sai completamente ileso. O filme permanece com o espectador justamente porque não oferece conforto moral, apenas reconhecimento, e ao fazer isso transforma a comédia em um espaço de questionamento silencioso, onde cada um é convidado a se perguntar não apenas do que ri, mas por que ri, e sobretudo, qual preço está disposto a pagar para continuar rindo junto com os outros.